Gostaria então, irmãos, convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Assim diz a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado por esse tempo, por esse dia. Que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações e que através do Teu Santo Espírito, esta palavra possa criar raiz no nosso coração a ponto de praticá-la, Senhor. Nos ajuda. Ajuda o Teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, em certa medida, procuramos por bons modelos. Me lembro que, assim que cheguei à igreja presbiteriana, tinha um casal na igreja que eu me espelho neles ainda, porque era um casal maravilhoso. E, inclusive, foi o casal que me discipulou, levou para Cristo, e realmente um homem de Deus e uma mulher de Deus, um casal de Deus. E nós buscamos por bons modelos. Aquelas pessoas que gostam de futebol, por exemplo, se inspiram em alguém, no futebol do Neymar, do Messi ou de outros jogadores aí. É fato que nós buscamos por esses modelos. Modelos nos inspiram a fazer o que é correto. Por isso eu quero meditar com os irmãos essa noite sobre o seguinte tema: seguindo um modelo cristão aprovado. Seguindo um modelo cristão aprovado. É importante dizer que a igreja de Filipos surgiu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme registra Lucas em Atos, capítulo 16, versos de 12 a 40. Mas a cidade de Filipos tinha uma importância muito anterior a isso. A importância da cidade se dava em parte por sua localização privilegiada na via conhecida como Ignátia, que consistia na maior via comercial entre o Oriente e o Ocidente. É fato que aquela igreja, a igreja localizada em Filipos, tinha um ponto de estratégia fundamental. Era uma colônia romana e ali passava muitas pessoas. Então, meus irmãos, Paulo tem em mente alguns propósitos ao escrever a carta aos Filipenses. Quando nós falamos de carta, nós precisamos entender que existem alguns aspectos particulares em uma carta.
Geralmente, uma carta, ela trata de problemas que a igreja está enfrentando. E esses problemas, o apóstolo, ele visa corrigir, orientar a igreja, prevenir, chamar a atenção para que a igreja se reoriente no caminho. É importante dizer também que a carta, ela era como se o próprio Paulo estivesse ali com aqueles irmãos. Também é preciso lembrar que Paulo está preso. Então, alguns propósitos de Paulo ao escrever essa carta. Então, Paulo, ele pretendia atualizar os cristãos filipenses sobre sua condição, sobre sua saúde. Paulo tinha um relacionamento muito especial com aqueles irmãos, visto que ele trata com aqueles irmãos de um modo carinhoso, de um modo especial. E no verso 1 do capítulo 4, que nós lemos aqui, Paulo diz que aqueles irmãos são amados, aqueles irmãos são saudosos, que aqueles irmãos são a sua coroa no Senhor. Então, há um relacionamento muito estreito e íntimo entre Paulo e os cristãos ali localizado na cidade de Filipos. Também um fato curioso e impressionante, aqueles irmãos, eles precisavam ser encorajados para manter a fé em Cristo em primeiro lugar, visto surgir ali problemas doutrinários ou problemas teológicos que estavam infiltrando no meio da igreja. Então, Paulo, ele dá um alerta para aqueles irmãos, para que eles possam permanecer firmes no Senhor. Um tema recorrente também, a carta de Paulo aos Filipenses, é a alegria. Ele fala muito sobre alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo também fala sobre ansiedade. Paulo também escreve para falar sobre conflitos. Na questão de Evódia e Sintique. Rogo-vos a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Paulo também trata sobre aquilo que nós devemos pensar. Aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, para os irmãos entenderem qual era o teor daqueles falsos mestres. O ensinamento daqueles falsos mestres era parecido com aquilo que Paulo enfrentara na Galácia, a igreja aos Gálatas, quando ele escreve, porque estava tendo alguma mistura entre rituais e a fé cristã, de maneira que para ser salvo precisava ter as obras mais a fé. Então Paulo lá aos Gálatas faz essa correção. Nós precisamos somente de Cristo. Esse foi o lema da reforma nos solos cristos. E também Paulo, ele vai corrigir esse aspecto e falar, não, é somente Jesus Cristo. É somente a fé em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de rituais. Agora tudo se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. De maneira que aquelas pessoas lá do Antigo Testamento, elas revelam e professam a fé no Messias que haveria de vir e consumar todas as coisas. É isso que Paulo está orientando aqueles irmãos, amados e queridos do apóstolo. Então, meus irmãos, o nosso texto, ele nos oferece 3 razões pelas quais nós devemos seguir um modelo cristão aprovado. Razões pelas quais devemos seguir o modelo cristão aprovado. E a primeira razão está aí no verso 17, na parte B do versículo. Vamos ler mais uma vez. Irmãos, sede meus imitadores ou imitadores meus e observai
os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo chama a atenção daqueles irmãos para que aqueles irmãos observem a conduta do apóstolo e possam viver de maneira a imitá-lo. Porque já havia irmãos adotando o modelo de Paulo, mas Paulo quer enfatizar isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Perceba que há um modelo supremo para nós. O modelo é Cristo. Esse é o nosso modelo supremo. Mas Paulo chama a atenção para que aqueles irmãos possam andar segundo esse modelo. É interessante que nesta carta, na carta aos Filipenses, do capítulo 2, Paulo fala desse modelo, desse grande modelo, desse supremo modelo. Capítulo 2, do verso de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não, ele assumiu a forma de servo e não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou. Então o modelo é esse. O modelo para andarmos é Cristo. Tendo dito isso, nós precisamos olhar um pouco anterior ao texto que nós lemos, para entender um pouco melhor ainda aquilo que Paulo está falando sobre modelo. Observe no verso 2 que Paulo chama atenção. E aqui começa, na verdade, a atenção que Paulo quer dirigir aos seus leitores. A advertência e o cuidado. Acautelai-vos dos cães. Paulo trata os falsos profetas de uma forma bastante forte e até ofensiva. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A questão que fica para nós é que Paulo chama a atenção, não propriamente para ele, mas primeiro para Cristo. E há também dentro do capítulo 3, agora dos versos de 12 a 14, algo que Paulo fala àqueles irmãos, que aqueles irmãos precisavam olhar isso. Não que eu tenha recebido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqueles irmãos a que Paulo dirige precisavam olhar para isso. Paulo, ele não está estagnado, ele não está parado no meio do caminho, mas ele prossegue para o alvo. Uma vez que fomos alcançados pela graça de Cristo, o nosso coração foi mudado e transformado, regenerado. Agora a nossa vida deve ter um rumo bem específico, a Cristo Jesus. Aqueles irmãos, melhor dizendo, os falsos profetas, estavam ensinando a um nível de perfeição aqui neste mundo. Aqui nesta terra já estava ensinando uma escatologia já realizada. Escatologia é o ramo da teologia sistemática que estuda as últimas coisas. Então, eles ensinavam basicamente isso. Não há mais nada a que se esperar. Está tudo realizado, está tudo feito. A nossa vida é aqui. Estamos bem e perfeitos. Não há mais nenhum tipo de esperança. Perceba, meus irmãos, que esse falso ensino é grave, é muito sério, e Paulo quer combater isso. Mas veja também, volte seus olhos mais uma vez para o capítulo 3. Aqueles falsos mestres confiam em si mesmos. Paulo diz:
Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está fazendo uma contraposição àqueles falsos mestres que confiavam na carne. E aí Paulo vai falar dele agora. Paulo está falando dele agora, quando ele começa a falar do versículo 4. Bem que eu poderia confiar na carne. Paulo vai falar do seu currículo quando ele vivia no judaísmo. Bem que eu podia confiar na carne também. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele traz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto ao lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está falando assim: quando eu vivia no judaísmo, eu era praticamente impecável. Eu era zeloso da lei de Deus. Eu confiava na minha justiça. Mas o que ele fala no verso 7 é fantástico. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, tudo isso eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Agora, Paulo não se apoia na sua justiça, não se apoia no seu currículo, não se apoia naquilo que ele havia conquistado com suas obras, mas ele diz que tudo o que ele tinha feito lá no judaísmo era como nada. Era como nada. Era como nada. Agora ele tem um novo estilo de vida, que é confiar na obra de Jesus Cristo. E seguir confiando e cada vez mais dependendo do Senhor. Então, meus irmãos, tendo dito isso, isso é muito importante para ambientar o nosso texto, para entendermos melhor. Então, Paulo chama a atenção daqueles irmãos: sede imitadores meus, como de fato já existem alguns que imitam esse modelo. Quando a gente fala de modelo, muitas vezes a gente ouve: a gente precisa imitar a determinado padrão, determinada conduta. Nós precisamos imitar isso. Mas muitas vezes esse modelo não é provado, esse modelo é um modelo que está longe de ser verificado. Por isso ele não é um bom modelo, porque se não pode ser testado, se não pode ser provado, então ele não é um bom modelo. Mas observe no verso 17 que esse modelo pode ser testado, pode ser observado, porque haviam pessoas andando de acordo com este modelo, de acordo com o padrão da vida de Paulo. Esse é o primeiro ponto. Verso 17 que nós lemos. Qual é a primeira razão de adotar um bom modelo cristão? Por causa da demonstração vivencial desse modelo. Esse modelo era um modelo prático, ele era um modelo vívido, era tangível. Paulo se entregou completamente pela causa do Evangelho. Ele viveu para Cristo integralmente, totalmente. Hoje de manhã, nós vimos a relação de Paulo com Timóteo. Dessa relação íntima, que também tem a ver com modelo também, o modelo de fé, a qual Timóteo fora criado e que chamou a atenção do apóstolo Paulo por causa disso. Então, a primeira razão
É porque nós podemos ver esse modelo. Esse modelo é completamente visível. Mas então ele começa a desenvolver a sua ideia e diz o seguinte: pois muitos andam entre nós. Observe, os falsos mestres não estão fora da igreja. Eles não estão. Eles estão dentro da igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Muitos andam entre nós. Eles não estão no mundo. Eles estão na igreja, infiltrados, perpetuando ensinos falsos, e que Paulo muito bem destaca: ensinos de demônios. Então, a segunda razão que nós podemos ver é no verso 18 a 19, por causa do alerta quanto ao conteúdo dos falsos mestres. E nós vamos ver o que exatamente esse conteúdo. Olha só. Esses falsos mestres andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só a ênfase que o apóstolo Paulo está dando para esse verso aqui. Paulo, ele alertou aqueles irmãos várias vezes. Observe os verbos. Ele dizia lá no passado, ele insistia veementemente sobre esses falsos mestres. E agora ele diz, e eu digo para vocês. Então há uma constância em alertar os filipenses sobre os falsos mestres. Ele não só dizia, mas ele diz agora continuamente. E não somente isso, irmãos, ele faz tudo isso chorando. Olha só o que revela essas palavras do apóstolo Paulo: o cuidado e o zelo para com aqueles irmãos, para com a igreja. O cuidado que ele tinha é especial. Paulo não fez vistas grossas ao ensinamento, aos falsos mestres. Ele simplesmente e veementemente estava falando, insistindo, alertando: cuidado com os falsos mestres, eles estão aí no meio de vocês. E eles não estão falando pouca coisa, eles não estão apenas distorcendo, falando um erro teológico, mas eles estão mudando a mensagem de Cristo. Eles estão tirando o fundamento da mensagem de Cristo. E por isso vocês precisam ter cuidado com este falso ensino. Então, o alerta de Paulo é enfático. O alerta de Paulo é repetitivo. O alerta de Paulo é constante. Meus irmãos, nós precisamos ficar alerta também aos falsos ensinos que muitas vezes chegam até nós. Nós vivemos um tempo difícil, onde há mensagens boas e que muitas vezes se confundem com o evangelho de Jesus. Nós precisamos estar alinhados e alicerçados na palavra de Deus. E tudo aquilo que não se enquadre na Escritura, ainda que faça chover, esse ensinamento deve ser rejeitado e tido como anátema, amaldiçoado. Mas, verso 19, Paulo vai detalhar, especificar qual era este ensino. Basicamente, o que é que Paulo está falando tão enfaticamente? O que Paulo fala que ele está chorando, insistindo com aqueles irmãos? Qual era esse ensinamento? Veja só, Paulo enumera pelo menos 3 características aqui destes falsos mestres.
o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esses termos que Paulo coloca aqui não são termos fáceis de entender. E vários teólogos têm trabalhado muito aqui nessa questão de saber o que de fato significa, por exemplo, o Deus deles é o ventre. O ventre aqui tem o sentido de útero. Paulo pode estar apenas comentando o egocentrismo deles. Então, o ventre aqui é uma vida voltada para si, para dentro. Eles confiavam nas suas obras. Lá no início do capítulo 3, onde Paulo diz que eles são a falsa circuncisão. Eles confiam na justiça deles. E Paulo está querendo dizer, o Deus deles é o próprio ventre. E esse ventre deve ser entendido como uma vida voltada para si mesmo. Paulo também destaca, a glória deles está na sua infâmia. Paulo destaca que infâmia é o destino daqueles que foram rejeitados no dia do julgamento final, os quais, negando a justiça divina, despertaram para si o juízo de Deus, o qual é a destruição. Quando a glória de Deus se manifestar no julgamento final, então eles serão completamente destruídos e envergonhados. Portanto, a autoconfiança que esses falsos mestres nutrem no presente demonstram e comprovam a incapacidade de se gloriar em Cristo Jesus. Talvez esse é o ponto mais grave daqueles falsos mestres. Mas ainda há um outro ponto. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Esses falsos mestres vivem um tipo de vida subcristã, o qual nutrem ideias erradas sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre o julgamento e ainda mais sobre a volta de Cristo. Pois, como nós já dissemos lá no começo, esses falsos mestres não acreditam que Cristo vai voltar. Tudo já foi feito, já foi realizado, não há mais esperança de nada. Nós já alcançamos tudo aquilo que precisava ser alcançado no que diz respeito à nossa salvação. Veja que é grave isso, que é grave, pois se eu entender assim, eu perco a perspectiva crucial da volta de Cristo, do Evangelho. Eu perco de vista o próprio Senhor Jesus, porque Ele mesmo é que disse que iria voltar para consumar todas as coisas. Eu perco algo que é caro para a nossa teologia e também para a Bíblia, que é a atenção entre o já, mas ainda não. Nós já fomos salvos. Não pesa nenhuma condenação para nós. Nada, absolutamente nada. Paulo declara isso em Romanos. Nós fomos libertos da culpa e da condenação do pecado. Mas o pecado ainda habita em nós. E quando Cristo voltar, seremos completamente livres da presença do pecado. Então, aqueles falsos mestres não acreditavam nisso. Acreditavam que tudo já estava resolvido. Tanto é que Paulo escreve: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, por que eu devo adotar um bom modelo cristão? Porque existem falsos mestres que tentam perverter a fé cristã,
que tentam alterar o conteúdo da fé cristã e mais, tentam alterar a esperança que a fé cristã traz para nós. Mas então, terceiro lugar, Paulo vai destacar um ponto essencial para nós e que muitas vezes nós também perdemos isso de vista. Versos de 20 a 21. Devemos adotar e seguir um bom modelo por causa do conteúdo da esperança cristã. E eu vou ler esse verso, gente, porque esse verso é primoroso, maravilhoso, e enche o nosso coração de esperança, de expectativa, de regozijo e de grande alegria, depois de destacar a severidade daquele ensinamento falso. Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, a fé cristã tem esperança. O conteúdo da fé cristã é um conteúdo que nos traz esperança. E nós estamos nesse caminho. Não sei aqui quantos dos irmãos já assistiram, já leram o livro O Peregrino, de John Bunyan. Primoroso, meus irmãos, primoroso. O filme se passa em um tempo já antigo e ele descreve a vida de um homem chamado cristão. E cristão, ele tem muitos obstáculos, e ele é conclamado a sair de uma cidade chamada Perdição. E ele encontra vários obstáculos na sua caminhada. Por vezes ele é tirado do caminho, mas por vezes ele é chamado de volta para esse caminho. E lá, chegando quase perto do seu destino, ele encontra um amigo. Ele se une a um amigo, eu acho isso fabuloso. John Bunyan é fantástico. Cristão se une a um amigo chamado fiel. Cristão fiel. Não tem atalhos para chegar ao destino. Não tem como dar voltas. Não tem como pegar um outro caminho. Só existe um caminho. Só existe uma forma de se chegar à cidade celestial. E é por meio de Cristo. O caminho, por vezes, é largo e é estreito. Mas é só por esse caminho que nós chegaremos lá. A ideia que Paulo traça aqui é a ideia de uma peregrinação. A nossa pátria está nos céus. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que a nossa pátria é aqui. Nós achamos que é. Nós fazemos muitos planos para essa vida. E não estou falando que isso é errado, mas muitas vezes nós limitamos a nossa esperança a este mundo. E Paulo também é categórico em afirmar que se a nossa esperança se limita só a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos, meus irmãos, reorientar a nossa jornada de peregrinação a partir daquilo que Paulo está falando para os filipenses. E aí é tão interessante, irmãos, porque Paulo, ele se inclui nisso. Ele não fala: olha, filipenses, pois vocês têm uma pátria nos céus. Ele não está falando assim. Perceba aí. Pois a nossa pátria está nos céus. É a nossa pátria. Aqueles que foram alcançados pela graça,
caminham em direção a essa pátria, ou têm em vista essa pátria, esse lugar onde os cristãos anelam por estar. Esse é o nosso alvo, do qual Paulo falou, no verso 12 do capítulo 3. Não que eu tenha já obtido, ou tenha alcançado a perfeição. Meus irmãos, onde é a perfeição? Onde Paulo está querendo chegar, meus irmãos? A perfeição é estar com Cristo Jesus. É aí que é a nossa perfeição, é aí que o pecado será extirpado do nosso corpo completamente. Meus irmãos, se esse versículo não trazer alegria ao nosso coração, nada mais pode trazer. A nossa pátria está nos céus. Precisamos continuar caminhando em direção à nossa pátria. Nós somos cidadãos desse mundo, claro que sim. Mas almejamos por uma pátria superior, por uma pátria que este mundo não conhece e não sabe, por uma pátria que tem um supremo rei, um supremo pastor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida. E nós estamos caminhando em direção ao seu reinado. Aquilo que Ele pode nos dar é uma esperança viva, é uma esperança incorruptível, é uma esperança gloriosa, é uma esperança permanente. Mas veja, meus irmãos, que a parte B do versículo 20 diz que nós aguardamos a vinda dele. Nós aguardamos. Nós estamos esperando. E às vezes a nossa esperança é confundida com coisas deste mundo. O que você mais aguarda na sua vida? O que você espera mais acontecer? Mais acontecer? Existem coisas que a gente espera que aconteça na nossa vida. Mas nós esperamos ardentemente a volta do nosso Senhor. Porque Paulo, ele argumenta que Cristo Jesus, quando estivermos com Ele, Ele transformará o nosso corpo de humilhação. E esse corpo de humilhação tem a ver com o pecado. Com esse corpo de pecado que muitas vezes, que sempre traz sofrimento para a nossa vida, para a nossa caminhada. O pecado nos assedia tenazmente, como diz o autor aos Hebreus. E esse corpo será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Nós estamos entre o já e o ainda não. Nós não devemos perder de vista essa esperança. Porque ela é real e ela é viva, porque foi o próprio Cristo que nos assegurou, nos garantiu essa bendita e gloriosa esperança. Então ele conclui essa sessão no verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então ele termina de uma forma carinhosa, depois de falar de uma forma forte contra os falsos mestres. Paulo é um pastor cuidadoso. Paulo é um pastor zeloso. Ele ama aqueles irmãos ali de Filipenses, que estão localizados ali naquela cidade,
nutre um cuidado especial por aqueles irmãos. Eles são amados, primeiramente são amados por Deus, porque Cristo morreu por eles, mas também por aquele povo ser parte do rebanho de Deus. Paulo cuida daquele povo. Paulo se esmera, se dedica diariamente por aquele povo. E então ele não economiza em elogios, falando amados. Vocês foram amados antes dos tempos. Lá na eternidade, vocês foram amados pelo Deus gracioso. E aí, então, ele faz essa exortação para que possamos permanecer firmes. Permanecer firmes. E essa tarefa, meus irmãos, não é uma tarefa fácil. Não é fácil permanecer firme. Por vezes a gente fraqueja. Os nossos joelhos ficam trôpegos. E a gente, como o peregrino, a gente por vezes quer andar no atalho. Mas a ideia de ficar firme pode ser melhor entendida naquela ideia do soldado que permanecia firme em seu ímpeto na batalha diante de um inimigo que queria vencê-lo. Nesse sentido, os crentes filipenses não deveriam olhar para os falsos mestres para imitá-los, para adotar as suas ideias ou para aprender com eles. Pelo contrário, deveriam olhar para o testemunho de Paulo, que consistia em um modelo completamente, absolutamente fundamentado e enraizado em Jesus Cristo, o qual é a nossa bendita esperança. Porque a nossa esperança não é igual à esperança desse mundo. Nossa esperança não é vazia. A nossa esperança é gloriosa. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é o Rei Jesus. Portanto, meus irmãos, nós temos razões, muitas razões para adotar um bom modelo cristão. Primeiro, nós devemos adotar um bom modelo cristão, porque esse modelo pode ser provado e demonstrado. É um modelo visível. Devemos adotar um bom modelo por causa do alerta e da presença dos falsos mestres. E por fim, devemos adotar um bom modelo cristão por causa da esperança cristã. E isso tudo nos leva a ficar firmes, permanecer firmes no Senhor. Quero trazer rápidas duas aplicações aqui para nós essa noite. Para você que já tem um tempo de caminhada. Hoje nós estamos falando para os idosos. Os idosos já têm um tempo de caminhada. Já tem uma jornada de peregrinação em que às vezes não se espera muita coisa, mas eu já vivi muito, né? Às vezes a gente conversa com algum idoso, como é que você está? Vai levando, né? Agora a gente está esperando só, né? Não, meus irmãos, não. A esperança para vocês é Jesus, é aguardar a volta de Jesus, e não existe nada melhor do que isso. É uma esperança inconfundível. Por isso, meus irmãos, eu sei que muitas vezes a vida tem muitas aflições, muitas dificuldades, mas olhe para o alto, olhe para cima, aonde tem esperança. Jesus prometeu que todos aqueles que creem no seu nome estarão com Ele. Reoriente a sua esperança, reoriente a sua convicção. Você estará com Ele,
Com Cristo, em nada mais importa. Por mais que passemos por aflições, por lutas, por dores, mas você estará com Cristo e todos nós estaremos com Cristo, porque nós aguardamos Ele, o Rei Supremo, Senhor, pastor da igreja. Por isso, meus irmãos saudosos, amados da terceira idade, quando alguém perguntar se você está bem, respire um pouco. Você pensa, eu tenho muitas aflições. Aí você responde assim, eu estou aguardando Jesus Cristo. Estou aguardando Jesus. Estou aguardando. Por mais que as aflições desse tempo possam me desanimar. Mas o nosso foco é Jesus. A nossa esperança é Ele. E para você também, jovem, ou já tem um tempo de caminhada, mas ainda não chegou na terceira idade. É momento de você fazer uma reflexão para a sua vida cristã, e se perguntar, onde está a sua esperança? Está nesse mundo, está nas coisas ou está em Cristo? Reoriente a sua esperança. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.